Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Assim está escrito: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Esta foi uma palavra de Deus dita a Ezequiel quando ele estava exilado lá na Babilônia. Conforme sabemos, Daniel também estava exilado e Daniel estava no palácio, mas Ezequiel estava distante, lá junto ao rio Quebar. E foi ali que, para ele, Deus abriu os céus, deu a ele visões, revelações, encarregou ele de responsabilidades. Ezequiel foi levantado por Deus como profeta. O profeta é aquele que ouve a mensagem de Deus e transmite para o povo. Ele não alivia a mensagem, ele não modifica, ele não acrescenta e ele não diminui. O profeta, ele tem que ser fiel àquilo que Deus disse a ele ou mostrou a ele e dizer exatamente como viu e como ouviu. Esta é a missão do profeta de Deus. O verdadeiro profeta, ele não joga no escuro. Ele não fica brincando com as emoções das pessoas. Ele não fica jogando uma coisa aqui para colher outra ali. Não. O profeta de Deus, ele é certeiro. A palavra de Deus vem na boca dele correta. Não precisa ajuste nenhum. Do jeito que Deus manda, ele precisa transmitir. Ezequiel era desse tipo. E o Senhor Deus já tinha advertido a ele: olha, você fala a este povo. Este povo é casa rebelde. Mas você precisa falar. Mesmo que eles não lhe dêem ouvido. Mesmo que eles não lhe obedeçam, mas eles um dia saberão que houve no meio deles um profeta, um enviado de Deus. Ouviram, não quiseram obedecer, é uma questão deles, é a escolha deles. Mas eles não vão poder dizer que Deus não os avisou, que Deus não falou, que Deus não deu oportunidade, porque Deus é assim. Deus não sentencia a pessoa de imediato. Ele tenta despertar, corrigir, dar oportunidades para ver se a pessoa é levada ao arrependimento. A palavra de Deus diz que Deus não quer que o ímpio venha a perecer, mas senão que ele se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Então aqui estava Ezequiel, a semelhança também, Deus abençoe Débora, a semelhança também de Jeremias, que foi um profeta muito sofrido. Causaram muitos sofrimentos a Jeremias, o profeta do Senhor. Mas Jeremias não se intimidou, não se acovardou, não silenciou o que Deus tinha dito. Todas as vezes que Deus ordenou, ele foi lá e falou conforme Deus lhe havia orientado. E, portanto, ele foi guardado pelo Senhor. Deus disse que faria dele que ninguém conseguiria vencer a Jeremias. Ele seria como alguém que Deus estava do lado dele para protegê-lo e defendê-lo. Então a palavra de Deus, ela sempre vai falar nesses termos. Quando o homem escolhido por Deus é fiel naquilo que Deus lhe encarregou, Deus se coloca ao lado dele para defendê-lo. Então o Senhor disse a Jeremias o seguinte: olha, eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isto foi o que Deus falou a Jeremias. E aqui, na leitura que fiz hoje, Ezequiel capítulo 3, versículo 17, ele está dizendo a Ezequiel: filho do homem,
Ezequiel é tratado assim. É a maneira em que identificamos Ezequiel, filho do homem. No Antigo Testamento está aqui em Ezequiel. Quando lá nos evangelhos fala sobre filho do homem, é referindo-se a Jesus Cristo. Mas aqui é referindo-se a Ezequiel, o profeta. E o que foi que o Senhor disse para ele? Em primeiro lugar, Deus, quando Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia, Deus apresentou-se a ele, reafirmou o seu chamado para Ezequiel, pediu a ele que colocasse de pé, disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então Deus precisa de alguém que esteja em pé, diante da presença dele, atento e disposto a ouvir o que Deus tem a dizer. Então foi o que Deus disse, põe-te em pé e falarei contigo. Quando o Espírito de Deus tomou conta da vida de Ezequiel e ele colocou-se em pé, Deus então começou a revelar a ele o estado daquela nação. Embora sendo levada cativa, nem ainda assim eles se davam por arrependidos. E quantas oportunidades Deus utilizou-se de Ezequiel como seu profeta para falar, advertir e avisar aquele povo. E aqui no texto que lhe diz, filho do homem, eu te dei. Deus falando. Ele disse, eu te dei. Então, Deus é quem escolhe o homem, Deus escolhe a mulher, Deus capacita, Deus dá a cada um determinado trabalho para fazer, um local onde vai ser a manifestação do que Deus tem na sua vida. Para cada um tem um lugar e um tempo preparado por Deus. Então, cada um deve entender diante de Deus qual é o lugar que Deus o quer, qual é a missão que Deus tem para você e em que tempo você estará ali sendo um canal de Deus para aquele povo. Nós não podemos perder essa direção e não podemos também adiar. Não, eu hoje não posso fazer, nesse tempo eu estou com muita coisa ocupada, lá na frente, quem sabe, lá na frente não terá outra oportunidade. As coisas de Deus não são para ser adiadas e nem antecipadas. As coisas de Deus, elas são para serem feitas no momento e na hora em que Deus determina. Porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é quem governa sobre tudo. E Ele sabe qual o momento certo de usar a mim, de usar a você, e de um lugar que Ele me coloca e o lugar que Ele te coloca. E qual é a palavra de Deus na sua boca. Então, você precisa entender isso. E Ele diz a Ezequiel, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. A sua responsabilidade, Ezequiel, vai ser a de um atalaia e o campo da sua atuação vai ser sobre o povo de Israel. Você não vai olhar para outro povo diferente que não seja o povo de Israel. Seu trabalho, sua missão, o que eu confiei a você é que você seja atalaia sobre a casa de Israel. E vai acontecer o seguinte, você fique atento, porque ouvirás da minha boca, ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Então não era uma mensagem de Ezequiel, era uma mensagem de Deus. Como esta hoje não é uma mensagem minha, é uma mensagem de Deus para você. Mas ocorre o seguinte, a mensagem é de Deus, mas o instrumento que ele usou naquela época foi Ezequiel. Hoje ele está utilizando a mim neste momento, como também utiliza de você nos momentos em que ele lhe coloca em determinadas funções, e você ali é alguém que Deus escolheu, capacitou, abriu para você um leque de atuação, deu a você a designação do seu trabalho, e você tem um tempo e um espaço para fazer o que Deus quer. Então, não perca esta sintonia, porque se você perder o tempo e o espaço que Deus te deu, você vai ficar andando em círculo. Você vai rodear de um lado, de outro, não vai realizar nada,
não vai ter a satisfação, a gratidão diante de Deus por ter sido um instrumento nas mãos dele, e chegará ao final, você não tem nada para apresentar diante de Deus, sendo que Deus te deu tempo, oportunidade e um espaço. O espaço quem cria para nós não são os homens. Eles pensam que eles criam alguma coisa para nós e que abre a porta para nós. Mas isso não é do homem, isso é de Deus. Quem abre a porta é Deus, quem fecha a porta é Deus. Quem levanta o homem é Deus, quem abate o homem é Deus. E a mensagem, não, porque essa mensagem é minha, eu preparei. Não, se é tua, então ninguém está interessado a ouvir. Agora, se a mensagem é de Deus, todo mundo quer ouvir. Todo mundo tem necessidade de ouvir uma mensagem de Deus. E os nossos dias estão carentes destes homens e mulheres destemidos, encorajados, fiéis, verdadeiros a Deus, que não abrem a boca de qualquer maneira, mas têm a vida separada para Deus, uma vida santa e consagrada, debaixo de muito temor. Eles então abrem os lábios para dizer assim diz o Senhor. Nós precisamos voltar a ouvir isto. Assim diz o Senhor. E ele disse a Ezequiel, você, Ezequiel, vai ser um atalaia. O atalaia, ele tinha responsabilidade. O atalaia não podia ser alguém mudo, não poderia ser surdo e não poderia ser cego. O atalaia precisava ter bem vivo diante de si a visão, a audição e a articulação da voz. Se faltar uma dessas coisas, ele não tinha condição de ser um atalaia de Deus. Por quê? Porque o atalaia, ele é colocado por Deus num lugar estratégico e ele deve ficar atento com a visão que Deus lhe der, olhando, observando, procurando ver, para que não seja surpreendido, ter uma audição apurada. É aquela pessoa que a gente diz, escuta ao longe. Tem que ter essa audição. E quem dá isso é Deus. E precisa ter a facilidade para naquilo que viu e ouviu, transmitir em palavras para o povo, carente e necessitado. Então, o atalaia precisa ser alguém, não pode cochilar, não pode dormir, não pode se distrair, não pode estar ocupado com várias coisas ao mesmo tempo. O atalaia tem que ser dedicado a uma única causa, a causa de Deus. E a função dele é para o povo de Deus. Ele tem que alertar, ele tem que avisar, ele tem que mostrar. Então, quando o atalaia vê alguma coisa que está se aproximando do povo, ele precisa discernir claramente com a visão. Ele não pode errar de maneira nenhuma. Ele não pode ficar jogando no erro e no acerto. Não. Ele precisa ver claramente. A visão dele não pode estar embaçada. A visão dele tem que estar limpa. Precisa ver e entender o que ele está vendo. E precisa ouvir o que está se falando. Como as coisas acontecem. E ele precisa falar. Falar de tal maneira que o povo compreenda, entenda. Então o atalaia ele deve ser alguém em um contato direto com Deus, mas também que tenha contato direto com o povo de Deus, porque é para esse povo que ele vai falar. Então ele vai receber de Deus e vai falar para este povo. Então ele tem que estar numa condição que ele não venha trazer qualquer nível de desvio da comunhão com Deus, porque senão ele vai perder a audição, vai perder a visão e não vai ter o que falar. Então a responsabilidade dele é muito séria. Ele precisa estar 24 horas por dia em constante comunhão com Deus, com olhos abertos, ouvidos abertos e boca pronta para falar. Essa é a missão do atalaia. Então o atalaia é uma responsabilidade muito séria, a responsabilidade dele. Mas quando ele é fiel,
ele fala exatamente as palavras de Deus, as pessoas vão ouvir. Agora, se eles vão atender, se eles vão obedecer, aí é outra coisa. Cada um tem a sua liberdade de escolha. Uns vão obedecer, vão se arrepender, vão agradecer a Deus por terem sido alertados, avisados. Outros vão se aborrecer, vão querer fazer mal ao atalaia, mas nada disso importa. O atalaia de Deus, ninguém põe a mão nele. Deus defende ele. Então é preciso ter bem atento isto aqui. Os nossos dias, os servos de Deus são constituídos por ele como atalaia. Eu e você precisamos ser um atalaia de Deus para os nossos dias. Nós precisamos ter uma vida com Deus de tal maneira que não haja uma barreira, um impedimento entre nós e Deus. A nossa vida deve ser de uma entrega total a Deus para viver por Ele e servir a Ele. E ser obediente à orientação que Ele nos der. Nós não podemos falhar. Não podemos nos fazer de surdo, nem de cego, nem de mudo. Viu, ouviu? Fale. É a orientação de Deus. Ele disse, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Deus abençoe, Luciano. Deus abençoe, pastor Israel. Avisarás da minha parte. Deus abençoe, irmã Maria José. Então, o trabalho da atalaia é um trabalho importante. Atalaia são pessoas sérias. Atalaias não são pessoas de muitas amizades, porque existem amizades que mais atrapalham do que ajudam, e o atalaia de Deus, ele não pode ficar embaraçado com essas coisas. Ele tem que ter a prioridade na sua vida. Porque o que nós vemos muito hoje em dia é muita brincadeira no meio do povo de Deus. Muita gente, por qualquer coisa, eu sou atalaia, eu sou profeta e não sei o quê. E eu falo e acontece, e não acontece nada. Não tem vida com Deus, não tem comprometimento. Quando vai se olhar o outro lado, traz uma decepção muito grande. Não. Atalaia de Deus tem que ser alguém conhecido pelo povo e conhecido de Deus. E o povo precisa ter credibilidade no atalaia que Deus levantou. Porque se o povo tiver qualquer dúvida ou desconfiança, tudo que a atalaia disser não vai valer nada. E ele vai ser responsável. Porque Deus chamou o atalaia para um trabalho sério, seguro. Ele não vai ficar dizendo qualquer coisa assim, somente para encher a vaidade pessoal das pessoas. Não, o atalaia, ele vai dizer o que Deus manda. E às vezes ele vem com a espada que corta, mas corta bonitinho. Mas só que depois Deus cura. Então, o atalaia, ele tem que ser fiel a Deus. E essas três funções precisam estar funcionando. Ver bem, ouvir bem e falar bem. Agora, na questão do falar, ele não pode usar uma linguagem chula, baixa, para falar com o povo. Precisa ter respeito com o povo. Mas também não pode usar uma palavra de tal forma que ninguém entenda o que está se falando. Ah, mas falou tanta coisa, eu não entendi nada. Falou umas palavras difíceis, eu não entendi nada. Não captou a mensagem. O outro, quando ele vai para a banalização, ele coloca o povo como que numa valeta e trata como se fosse. Não. Falar com o povo de Deus tem a linguagem certa. É melhor falar a linguagem mediana, não a linguagem baixa e nem a linguagem estridente. Aquela que procura mostrar conhecimento. Não é isso que o povo precisa. O que o povo precisa é ouvir a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus para o povo tem que ser uma mensagem simples, objetiva, mas que o povo compreenda. Que o Espírito de Deus tenha a oportunidade de pegar aquela mensagem e colocar dentro daquele coração, como que se alguém pegasse uma coisa pela mão e colocasse lá dentro. Esta é a função. Deus abençoe, pastor Gabriel. Então, o atalaia é isto. Atalaia tem que ter seriedade na vida. Não deve ser carrancudo. Não estou dizendo nesse sentido. Não deve agir com ignorância. Não. Mas não deve usar de brincadeira também.
Ele tem que ser alguém sério. Ele é um representante de Deus. É Deus que levanta o atalaia. Quando o atalaia se levantar, o povo tem que dizer, ali está levantando a boca de Deus. E nós agora vamos ouvir o que Deus tem para dizer a nós. E o atalaia avisa. Olha, perigos estão rondando aqui. Nuvens escuras estão baixando. Problemas estão se aproximando. Há necessidade que o povo de Deus se volte para Deus. Volte a consagrar a Deus. Quando ouve, olha, o ruído está por aí. O ruído dos arraiais. Mas a palavra de Deus para nós é esta. Deus promete assim, mas é preciso que faça desse jeito. Então, este é o atalaia de Deus. Deus abençoe a irmã Maria Cipriano. Então, eu e você precisamos ser hoje, em pleno século XXI, os atalaias de Deus. E atalaia para combater a corrupção, a mentira, o engano, a falsidade, a bajulação, enfim, todas estas coisas aí que estão envergonhando o arraial de Deus. Não é assim. Atalaia, ele tem que saber representar Deus. E atalaia não é alguém oculto. Todo mundo conhece ele. O que foi que falaram a respeito de Samuel? Há nesta cidade um homem de Deus. E tudo que ele fala acontece da maneira como ele fala. Daniel, quando falava aos reis, Deus cumpria a risca. Elias, quando falou diante de Acabe, Deus cumpriu. Josué, quando falou diante de Israel, Deus cumpriu. Este é o proceder dos atalaias de Deus. Eles têm que ter esta comunhão com Deus, esta afinidade de que a palavra dele é a palavra de Deus. E quando ele se postar diante das pessoas, as pessoas não devem olhá-lo pelo lado humano, pelo conhecimento, pela sabedoria humana, não. Deve olhá-lo como alguém que Deus levantou para aquela hora, para aquele tempo. E para aquele povo. E então, ouvir tudo quanto de Deus nos é mandado. Fazer como Cornélio fez quando Pedro chegou lá. Aqui estamos todos diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas Pedro, ela vai vir através da sua boca. E Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Ele estava fazendo, mas Deus deu-lhe um corretivo. Ele disse, não, Deus não faz acepção de pessoa. Para ele, se é temente e o busca, a esse Deus se dá a conhecer. Então aqui está Deus falando com Ezequiel. Este Ezequiel sofreu. Este Ezequiel, o povo, olha, só não acabou com Ezequiel porque Deus não deixou. Mas quanto sofrimento Ezequiel passou por pregar a palavra, crer no que Deus estava lhe mandando dizer, e o povo não fazia caso daquilo. Aí sofreram, né? Não faz caso da palavra de Deus, sofre. É assim mesmo. Mas aqui está um conselho. Então, olha, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Você que está aí ouvindo, você tem este compromisso. O Senhor Deus está levantando a mim e a você como atalaia sobre o povo dele aqui na terra. Só que tem uma coisa. Você precisa ter boa visão, visão espiritual, não é visão carnal. Visão para ver as coisas conforme Deus lhe mostrar. Tanto de perigos, como da manifestação do poder de Deus. Você precisa ouvir, não pode ser surdo, tem que ouvir bem, discernir o que ouviu e transmitir a visão e a audição em palavras para o povo entender. Levar este povo à presença de Deus. Não vá querer reunir o povo em volta de você. Isso é desvio de finalidade. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para falar em nome dele. Então,
é levar o povo para ele. E você cumpra seu papel. Seja fiel. Deus pode te manter firme na posição, como também ele pode te usar uma vez e depois arrancá-lo e não usá-lo mais. Com Deus não se brinca. Com Deus as coisas são sérias. Atalaia não é menino de recado. Atalaia é homem de mensagem, é mulher de mensagem, é alguém que traz uma palavra certa e segura de Deus para aquele momento. Ele não fica testando o povo. Aqui tem alguém com isso, tem alguém com aquilo, mas Deus manda dizer aquilo outro. Não, não precisa disso aí. O atalaia, ele vai chegar e vai dizer. Ele não quer saber se tem ou se não tem. Ele quer saber que Deus mandou, ele vai falar. Ele vai dizer, assim diz o Senhor. Hoje acontecerá assim, assim e assim. Deixa na dependência de Deus. E Deus vai lá e cumpre. Porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. É com a mensagem que ele dá. Não é que eu quero transmitir, é a que é dele. Sendo dele, faça como tem que ser feito e deixa os resultados com Deus. Nós não produzimos resultados. Nós não temos essa capacidade de produzir resultado. Nós somos uma voz, somos um eco. Deus utiliza-se de nós para isso, para falar a alguém, a um povo. E quando nós somos este eco fiel, sem nenhum impedimento, sem nenhuma sujeira interior, a palavra de Deus ela passa limpa e alcança corações com a mesma limpeza que ela tem. E assim segue. Então, observamos aqui, o atalaia, ele precisa então ser alguém assim, leal, fiel, verdadeiro, prudente, comprometido, porém, alguém que tenha compaixão também no seu coração. O profeta de Deus precisa viver junto ao povo a quem ele é mandado para falar a palavra de Deus. Ezequiel vivia no meio do povo. Ezequiel não vivia separado, lá no isolamento, no mosteiro, e quando Deus dava a mensagem, ele vinha correndo, falava para o povo e depois saía correndo lá distante. Não, ele morava ali. O povo via Ezequiel todo dia. E não tinha ninguém para dizer, esse Ezequiel aí, ele fala uma coisa e vive outra. Ezequiel não deu essa deixa para ninguém. Ezequiel foi fiel ao que Deus lhe disse. E ele habitou ali. E chegou um tempo que o povo não queria ouvir o que Ezequiel falava. Deus disse então o seguinte, Ezequiel, prepara a tua mobília para mudar de país. E é o seguinte, você vai fazer essa mudança de dia, tá? Que é para todo mundo ver. Quem sabe assim, o entendimento deles funciona. Mas por que o profeta, o atalaia, por que ele está se mudando? Deus falou isso com Ezequiel. Deus cuida do seu atalaia. Seja você, irmão e irmã, um atalaia de Deus. 3 coisas que você precisa ter bem claro na sua vida. Você precisa ver claramente, entender o que vê, você precisa ouvir audivelmente, com muita clareza, e você precisa depois falar tanto o que viu, como o que ouviu, e falar na linguagem que o povo vai lhe entender. Deus fala na linguagem do povo. Então, faça isso, e você será bem-aventurado, abençoado, protegido e direcionado por Deus. E enquanto você se mantiver fiel neste posicionamento, Deus te manterá no lugar.
Deus te manterá em atividade. Mas a partir do momento em que você julgar-se ser o que não é e procurar usurpar o que é de Deus, Deus te arrancará da posição e nunca mais serás um atalaia de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Com as coisas de Deus não se brinca. É preciso trabalhar com temor, com verdade, com sinceridade e ser leal em todo o tempo. Haja o que houver, venha o que vier, passe o que tiver que passar. Mas não perca esse contato com Deus e esta afinidade com o povo. Porque você é o meio que Deus vai usar para falar a este povo carente e necessitado. Querendo Deus, amanhã retornaremos.